Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes para esta solene celebração de nosso padroeiro Santo Antônio, quero, antes de tudo, cumprimentar, saudar os padres da Catedral, aqueles que estão aqui concelebrando, Monsenhor Leonir, pároco da Catedral, Monsenhor José, Padre Adilson, Monsenhor Luiz está celebrando em outro lugar. Quero cumprimentar também o cônego Guido Londero, que concelebra esta cerimônia, esta Santa Missa, e o Padre Adrian, que é o reitor do seminário menor da nossa diocese. Quero também agradecer muito àqueles que estão prestando serviço litúrgico nesta cerimônia tão bonita de Santo Antônio, que dá uma dignidade maior à celebração, o grupo de música, a liturgia, os ministros da Eucaristia, extraordinários da Eucaristia, os nossos seminaristas do seminário menor e do seminário propedêutico, os membros das comunidades de vida da nossa diocese que estão aqui hoje participando conosco, da comunidade Morada do Senhor, as irmãs missionárias da comunidade missionária de Jesus, e também a comunidade Legati Christi, que é uma nova realidade que surge agora na nossa diocese. Quero também saudar as autoridades aqui presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito, a sua esposa, agradecer muito a presença de vocês e a colaboração que a paróquia da Catedral sempre encontra em relação ao poder público na cidade. Nós estamos vivendo este momento tão difícil e, de qualquer forma, tivemos a oportunidade este ano de nos reunirmos. O ano passado não foi possível celebrar Santo Antônio, tudo feito assim, sempre com pouquíssima gente e com transmissões através das redes sociais. Este ano já temos uma realidade um pouco diferente, ainda sofrida certamente, ainda irá algum tempo nesta realidade, mas vislumbramos assim, e não podemos perder nunca a esperança, vislumbramos um horizonte diferente, melhor. No dia de hoje, esta Santa Missa oferecida por todas as intenções dos paroquianos de Santo Antônio, da Catedral, da paróquia da Catedral, especialmente também pelos nossos enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em casa, aqueles familiares que cuidam das pessoas, os profissionais de saúde que se desdobram de forma exemplar, heróica em alguns casos, para cuidar da saúde do nosso povo. Pedimos a Deus que nos livre o mais breve possível desta situação. Hoje nós celebramos este grande padroeiro, este grande santo que é Santo Antônio. São 88 anos que a paróquia da Catedral festeja Santo Antônio, e nós todos nos sentimos assim muito felizes por tê-lo como padroeiro da nossa paróquia e por ser este santo tão querido no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a única devoção, digamos assim, o único título que tem o maior número de igrejas dedicadas é Nossa Senhora Aparecida. Depois, em segundo lugar, nós temos Santo Antônio. Isso mostra bem a grandiosidade da mensagem e da vida deste santo de Deus. A palavra de Deus que nós escutamos, a meu ver, nos ajudam muito a viver esta festa de Santo Antônio. A primeira leitura é um texto profético do Antigo Testamento, um texto clássico, podemos dizer assim, que fala daqueles que de alguma forma anunciam o Evangelho ou a palavra do Senhor. No Antigo Testamento anunciavam a palavra de Deus de forma profética. No Novo Testamento nós entendemos que esta missão é a missão de todos nós. Todos nós somos enviados, somos
preenchidos com o Espírito Santo de Deus para anunciar a mensagem do Evangelho de Jesus, que esta mensagem é levada àqueles que precisam, que têm necessidade, não só de questões materiais, mas as necessidades muitas vezes são outras, e são muitas, e se espalham muito pelo mundo. Há muita gente carente de uma palavra boa, carente de uma mensagem que a sustente na vida, que dê um sentido para a sua existência, carente de afeto, de carinho, de amor. E nós, esta primeira leitura nos é dirigida porque somos nós, aqueles hoje que são enviados ao mundo com a missão de anunciar esta mensagem do Evangelho, que não é uma mensagem de palavras, mas é uma mensagem de vida, que deve ser encarnada na nossa vida. Certamente é o que nós sempre queremos quando procuramos a Deus, buscamos a força da sua palavra, da Sagrada Eucaristia, é para que nós possamos ter de verdade esta coragem de levar ao mundo a mensagem do Evangelho. Depois a segunda leitura, trecho de São Paulo, de certa forma é um resumo da vida de Santo Antônio. É aquilo que nós podemos ter como a essência da vida de Santo Antônio. O anúncio do Evangelho em todas as circunstâncias, em todas as situações e em todas as ocasiões. Um anúncio forte, firme. Ainda ontem, hoje, estava lendo alguns escritos de Santo Antônio, sermões de Santo Antônio. É uma coisa impressionante a força da palavra de Santo Antônio, a força da mensagem, a força evangélica da palavra, da mensagem de Santo Antônio, que é uma mensagem atualíssima. Depois de mais de 800 anos, queridos irmãos, estamos nós aqui reunidos, ouvindo falar de Santo Antônio. Ou seja, uma mensagem perene, até porque ela está fundamentada no Evangelho, na pureza do Santo Evangelho. Santo Antônio era um pregador que não falava de si, e nem falava do seu pensamento, das suas ideias, mas falava de Jesus, e falava o que Jesus diz no Evangelho, procurando trazer estas palavras de Jesus à nossa realidade do dia a dia. E neste sentido, a mensagem de Santo Antônio não é uma mensagem para o passado, é uma mensagem atualíssima, que diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida. E de certa forma nós podemos assim espelhar-nos em Santo Antônio, entender que aquilo que ele fez é também o que nós devemos fazer como cristãos: anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus no meio de um mundo paganizado, de um mundo que tem uma fachada cristã, muitas vezes uma certa aparência de um certo cristianismo, mas que na sua interioridade perdeu o sentido, perdeu o rumo. O mundo que desobedece a Deus no que diz respeito a coisas que são fundamentais, a coisas que não podem ser passadas por cima. A desobediência a Deus, em primeiro lugar, é a relação ao próprio Deus, a quem é Ele e o que significa Deus em nossa vida. As pessoas hoje vivem, muitas pessoas vivem hoje um ateísmo prático. Não é mais aquele ateísmo, digamos assim, ideológico, que as pessoas estudavam, conheciam as coisas para refutar a fé, para atacar a fé. É um ateísmo muito pior, porque é um ateísmo prático, é um ateísmo de vida, que se manifesta num descaso para com as coisas de Deus, numa desatenção para com as coisas de Deus. As pessoas guardaram, muitas pessoas guardaram costumes cristãos, alguns hábitos cristãos na sua vida,
de uma novena, de um casamento, de um batizado de um filho, de uma crisma, mas vivem como ateus, vivem o dia a dia sem ter Deus como referência nos seus negócios, na sua vida familiar, até no seu próprio compromisso religioso. Hoje existe essa categoria de cristão e de católico que é terrível, que é impossível que existisse uma coisa dessas, o chamado católico não praticante. Isso é aceito como uma coisa normal, a maioria é assim, é não praticante, como se fosse possível ter fé, mas não viver dela, ter a palavra de Deus como importante, mas não escutá-la, não ouvi-la. Esta segunda leitura nos vai de encontro exatamente neste sentido, de buscarmos esta fidelidade com a nossa vida de cristãos e de católicos, a exemplo de Santo Antônio. Uma outra questão de rebeldia para com Deus é naquilo que são as instituições humanas, a família, o casamento, a própria identidade de pessoa como ser humano criado por Deus. Como a Sagrada Escritura nos ensina, Deus os criou homem e mulher. E o mundo de hoje, inclusive o mundo de muitos que têm fé, já mudou o pensamento, já mudou a ideia. Todos têm o direito de pensar o que querem, é uma questão de liberdade, como se diz, liberdade humana, de se pensar o que se quer, claro que sim. Mas um cristão precisa se perguntar se este tipo de pensamento está de acordo com a fé, está de acordo com o que ele professa. Foi pouco a pouco entrando na sociedade moderna, no nosso tempo, foram entrando os costumes, através de uma legislação permissiva em relação ao casamento, em relação às pessoas, os seres humanos como tais, e tudo isso se transformou numa grande rebeldia contra Deus, num grande não dito a Deus. Santo Antônio viveu um pouco esta realidade, naturalmente não neste sentido, não nestes termos, mas Santo Antônio viveu numa época em que havia muitas heresias, muitos erros sobre a fé, e ele combateu estes erros, e combateu com as armas que o cristão deve usar para combater, que é a verdade. A verdade é uma arma não para matar, não para destruir, não para humilhar, mas para iluminar. E Santo Antônio se dedicou aos estudos para poder argumentar contra aqueles que propagavam uma fé desviada da verdade que era Cristo e da igreja. Ele era chamado, um dos títulos de Santo Antônio, entre tantos títulos que ele tem, é de martelo dos hereges, porque ele batia sempre no sentido de, na verdade, naquelas coisas que são as coisas que Deus ensina. E nós, queridos irmãos, olhando para o nosso padroeiro, também precisamos entender isso, que hoje ser cristão significa não só viver na verdade, mas anunciá-la das formas como nós pudermos, especialmente na nossa família, especialmente no nosso trabalho, nos meios sociais em que nós estamos inseridos, anunciar a palavra do Cristo, essa palavra da verdade, no mundo que prega a mentira e vive a mentira. E depois, Santo Antônio nos ensina aquilo que o Evangelho de hoje nos diz, que a nossa vida de cristãos vale pela qualidade que ela tem. Nosso Senhor diz no Evangelho: se o sal perder a sua força, não salgar mais, o que se faz com isso? Não serve para nada, não serve para adubo, não serve para nada, nem para enfeite, tem que ser jogado fora.
Uma lâmpada se acende não para gastar energia, para aumentar a conta da luz no final do mês, mas se acende para iluminar. E se ela não ilumina, tem que ser trocada, tem que ser substituída por outra. Se ela se queimou, ou ela é muito fraca, ela tem que ser trocada. Esta comparação que Nosso Senhor faz e que Santo Antônio viveu na sua vida profundamente, a comparação de um cristianismo não rotineiro, um cristianismo não acostumado, onde há rotina no sentido de se fazer sempre as mesmas coisas e não se procurar aprofundar. Esta rotina mata o amor. Infelizmente, quanta gente já matou o amor a Deus na sua vida, já matou o amor a Cristo, o amor à sua palavra, porque se acostumou com o cristianismo frágil, fraco, sem qualidade. Olhar o exemplo de nosso padroeiro Santo Antônio deve nos levar a uma retomada na nossa fé. Queridos irmãos, a palavra do bispo num dia como hoje não pode ser diferente do que aquela de chamar a atenção, no sentido de a atenção para esta questão fundamental. Nós precisamos aprender de Santo Antônio a sermos cristãos de verdade, a sermos cristãos comprometidos com a nossa fé, comprometidos com a nossa vida do dia a dia como cristãos. De gente sem fé, o mundo já está cheio, de gente que só atrapalha, que só perturba, que só dá um testemunho desvirtuado de uma fé que não leva a nada. Pessoas que dizem que têm fé, mas estão envolvidos em escândalos de dinheiro, de roubo, de situações que nos dizem assim, nos levam a pensar, mas que fé é essa? É o que Santo Antônio diz. A fé, ela se manifesta na atitude. Todos nós somos sempre muito falhos, queridos irmãos. Olhamos para o nosso padroeiro com humildade, pedimos que ele interceda por nós junto do Pai, junto de Deus, para que nós possamos ser cristãos mais firmes. Mas quem sabe este pãozinho que nós vamos receber no final da Santa Missa possa de verdade ser um sinal do nosso desejo de imitarmos nosso padroeiro Santo Antônio. Esta fé tão profunda, tão viva, que depois de mais de 800 anos ainda nos reúne, ainda nos faz falar dele. Aí está a grandeza deste santo. E a Eucaristia que nós recebemos na missa, a Sagrada Comunhão e a palavra que nós escutamos, é para isto, para nos fortalecer, para que sejamos de verdade cristãos mais comprometidos com a palavra do Evangelho. Tenho certeza que junto de Deus, Santo Antônio roga, reza por cada um de nós. Cada um de nós pudéssemos vir aqui no microfone e dizer quais são os seus pedidos a Santo Antônio, as suas intenções nesta novena e neste dia da festa. Certamente haveria muitas coisas bonitas, muitos sofrimentos, muitas dificuldades, mas não percamos jamais a esperança e não percamos jamais a confiança neste padroeiro tão importante, tão fundamental na vida da igreja. Que ele nos ajude a viver com profundidade a nossa fé.